Olá! Hoje nós estamos aqui para estudar a disciplina de História. Nosso assunto de hoje é a Introdução aos Estudos de História. Trataremos os períodos da história, o trabalho do historiador, a importância e o papel da história e as fontes históricas. O que é história? Como a gente viu, história é uma disciplina que está focada em estudar os acontecimentos relacionados à sociedade, à vida humana. Para que serve a história? Para nos orientar a respeito do tempo, dos acontecimentos e da sociedade. História nos auxilia a conhecer o passado e assim compreender melhor o presente. Desse modo, nos tornamos mais capazes de agir e transformar a sociedade. Porque é a partir desse conhecimento histórico que nós vamos colocar em prática no presente ações que talvez não deveriam ser cometidas novamente, né? Como houve no passado. O que é a sociedade? A sociedade é composta por seres humanos, indivíduos que promovem eventos, promovem ações que se tornam acontecimentos históricos. Até por volta do 1970 do século XX, a história era contada no que a gente chama de um modo positivista, onde a gente contava a visão de cima para baixo, dos grandes heróis, né? Vamos pôr dos reis, dos imperadores, dos grandes generais de guerra como Napoleão Bonaparte, Hitler, Luís XIV, Luís XVI. Mas a partir de 1970 criamos uma nova história. Percebemos que a metodologia do historiador deveria focar-se numa história onde a gente fizesse uma problematização. Tudo a gente deveria problematizar. Por quê? Porque essa história não poderia ser contada apenas de uma ótica só, como eu disse anteriormente, de cima para baixo. Todo e qualquer indivíduo que compõe esta sociedade, ele faz história o tempo todo. Então era preciso problematizar. É como se você entrasse dentro do fato histórico e colhesse todas as informações a partir de agora. Né, ampliar-se essa gama do que a gente chama de vestígios históricos, fontes históricas, e essa história pudesse ser mais desmiuçada. É o que nós chamamos de microhistória. E a gente sabe que para a gente contar essa história, a gente fica amarrada ao tempo. E o tempo, ele precisou ser organizado. Lá bem atrás, há muito tempo atrás, vamos fazer de conta que a gente pegou uma máquina do tempo e chegou lá na pré-história. Os primeiros indivíduos começaram a perceber que o tempo ele não era homogêneo, que nós tínhamos tempos claros, tempos escuros. Esse era o tempo da natureza. Depois eles passaram a perceber que nós tínhamos tempos de seca, tempos de frio, tempos de calor. E foi a partir desse tempo da natureza que passaram a perceber que poderíamos contar esse tempo, organizar esse tempo. Então nós criamos os primeiros relógios, os primeiros calendários para que esse tempo fosse organizado. Mas para nós historiadores isso daí ainda não era o suficiente. Então nós criamos o que a gente chamou de tempo histórico, onde nós organizamos os fatos, os acontecimentos de uma forma que a gente chamaria didática, para vocês poderem entender o que a gente estaria contando, porque a gente às vezes não percebe, mas a data de hoje. Eu estou aqui gravando essa aula para vocês, mas lá fora estão acontecendo inúmeros acontecimentos históricos, porque, como eu disse anteriormente, cada indivíduo produz história o tempo todo. Então, era preciso organizar. E aí, a história tinha que obedecer o espaço,
porque ao mesmo tempo que acontecia a história lá na Europa, acontecia aqui na América, acontecia lá na Ásia, acontecia lá na África. Então, um grupo de historiadores, como eu disse, foi lá e organizou esse tempo através de uma linha do tempo. E aí esses acontecimentos foram contados e organizados dessa forma. Uma curiosidade: muitos alunos não sabem como que esses séculos são calculados, como eles são reconhecidos, mesmo no ensino médio. Então, quando vocês chegarem e observar uma data do século, exemplo, século V, ele terminou no ano 500. Século X, terminou no ano 1000. Século XIV, no ano de 1400. Se a data estiver sendo examinada, terminar com 2 zeros, você vai cortar os 2 zeros e os números que sobrarem é o século identificado. Mas se a data terminar com números diferentes de zero, você vai cortar e a data que sobrar, você vai acrescentar o número 1. E um detalhe muito importante: jamais nomeie século com o número cardinal. É sempre em algarismos romanos, ok? E aí, essa contagem da história acaba sendo interpretada de diferentes maneiras, porque um mesmo fato histórico jamais vai ser contado igual por todos os historiadores. Por quê? Porque existem várias interpretações, várias óticas. E esse é o papel do historiador: contar, interpretar e analisar o fato histórico. Os historiadores, quando estudam determinada sociedade, também podem interpretá-la de maneira diferente, né? A gente não consegue ver da mesma forma. Eu conto a Revolução Francesa, por exemplo, de uma forma e o colega conta de outra. Por quê? Porque por trás da minha análise histórica eu tenho uma bagagem, um contexto, né? A história do tempo. Eu nasci em 1977 e os colegas que vieram antes podem ter uma visão diferente daquela época. Bom, e para eu contar essa história, a gente vai ter as fontes históricas. Essas fontes são tudo aquilo que traz informações do passado e serve para a construção do meu conhecimento histórico. Elas podem ser orais, transmitidas de geração para geração, podem ser escritas, podem ser da antiguidade, em pedras, né, ou em construções. Podem ser jornais, livros, receitas de família. Podem ser visuais, fotografias, mapas, objetos de arte, anúncios de propaganda. Podem ser sonoras e podem ser arquitetônicas, os patrimônios que temos esparramados aí pelas cidades. E essas fontes históricas junto aos sujeitos históricos que formam a sociedade e formam o que a gente conhece como conhecimento histórico. E esses conhecimentos históricos, como eu disse lá no comecinho, precisaram ser organizados. Então, como a gente contava a história até então da visão eurocêntrica da Europa para cá, esses acontecimentos foram organizados no que a gente chama de linha do tempo. Antes de 4.000 anos antes de Cristo é o que nós chamamos de pré-história. Por quê? Porque é antes da introdução da escrita. Lembra que lá na pré-história só tínhamos a construção em pinturas rupestres. Depois, a partir da introdução da escrita, iniciamos a Idade Antiga. Em seguida, a Idade Média, a Idade Moderna e aqui nos encontramos hoje, a Idade Contemporânea. Cada um desses fatores aconteceram tempos históricos que marcaram e finalizaram essas eras, também conhecidas como eras. Queda do Império Romano do Ocidente, queda do Império Romano do Oriente, Revolução Francesa e até os dias de hoje. A história do Brasil também é dividida em uma linha do tempo. A gente tem que lembrar que a história do Brasil não é a partir de 1500. Nós também temos uma pré-história e ela é dividida em Brasil Colônia, Brasil Reino, Brasil Império e Brasil República. Então, pessoal, hoje nós vimos um pouquinho da introdução aos estudos de história. Espero que vocês tenham gostado e até um próximo encontro. Não esqueçam de revisar a apostila.